Gente, vamos começar então. Ó, é uma baita responsabilidade e orgulho receber esses dois empreendedores para o painel aqui hoje. Eu vou fazer uma rápida apresentação dos dois e aí eu vou chamar eles para o palco, tá bom? Então, vou me sentar aqui, espero que vocês consigam me ver bem. Ó, o primeiro painelista participou de toda a trajetória da Endeavor no Brasil. Um dos primeiros mentores da rede. É também uma unanimidade entre as nossas empreendedoras e empreendedores Endeavor. Além de ser decisivo como mentor, é um grande exemplo de empreender com alto impacto. Ele fundou o Submarino e fez o primeiro IPO de uma empresa tech brasileira em 2005. Hoje, ele é co-presidente do GA, um dos líderes globais em Growth Equity Investment. Bom, Martin Escobar tem tanta história com a Endeavor que, recentemente, ele assumiu o compromisso de ser conselheiro global da Endeavor e ele voou diretamente de Nova York para estar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada, Martin, por isso. O outro painelista poderia ter vindo no mesmo avião do Martin, mas acho que não veio. O César Carvalho é cofundador e CEO do Gympass, que é uma das maiores referências em empreendedorismo de alto impacto aqui no Brasil. Ele lidera uma plataforma global de bem-estar, avaliada em mais de 2 bilhões de dólares, que tem escritórios em 11 países, mais de 1.500 colaboradores, 6 mil clientes e 50 mil academias parceiras. Ele também tem estado cada vez mais próximo da Endeavor, é um mentor super ativo, multiplicando o impacto todo dele ao mentorar algumas dezenas de empresas da nossa rede global, além de ser um baita exemplo para todas as gerações. Então, Martin e César, vem para cá. Vamos começar. Vamos lá, gente. Ó, a gente vai fazer o nosso tempo render. E os dois são bem objetivos, então vai ser ótimo. Eu queria começar, eu fiz uma apresentação bem pessoa jurídica, com um pouquinho de Endeavor, mas queria que vocês se apresentassem na pessoa física. O que eu não falei, que seria interessante aqui o pessoal saber sobre vocês? Vou começar pelo Martin. Bom, obrigado, Camila. É um prazer ver tanta juventude, ver o Endeavor continuar crescendo e inovando. Eu nasci na Bolívia, mas sou brasileiro por escolha. 20 anos no Brasil, naturalizei, amo o Brasil. Casei com uma barretense carioca, dá para ser os dois, minha mulher é isso. E tenho 2 filhas brasileiras. E o que eu mais adoro, sou apaixonado por empreendedorismo. Eu acho que os empreendedores são todos loucos, e os loucos são que criam o futuro, e a Endeavor está ajudando a criar o futuro. César, sou de Alfenas, Minas Gerais. E o legal de estar falando aqui em português com todo mundo, porque eu moro em Nova York, como a Cris falou, é que dá para todo mundo entender uma parte importante da minha essência, que é o sotaque. Né? E eu tenho uma esposa, 2 filhos, tenho um terceiro chegando. O fato interessante é que um nasceu em São Paulo, o outro nasceu na Espanha, quando a gente estava abrindo o Gympass na Europa, e a terceira agora vai nascer nos Estados Unidos, com o Gympass crescendo nos Estados Unidos. Uma família global, então. Vamos lá. Eu queria puxar o gancho primeiro de por que vocês estão aqui juntos, né? Então, como vocês conheceram? O Martin falou que é uma história interessante aí. Vamos ouvir do César. Eu começo, você entra aí, Martin, depois. Então, o Gympass estava crescendo, já tinha lançado no México, já estava crescendo na Europa. E aí, um dos nossos investidores me apresentou para o time da GA lá de Nova York. Né? A gente fez uns calls, muito legal o call, os caras gostaram do business, viam o crescimento, viam o modelo de negócio, viam que era um produto bom, que quanto mais cresce, melhor fica para todo mundo, mais gente ativa no mundo. Mas aí esse investidor lá de Nova York virou e falou, como vocês são relevantes na América Latina, tem que fazer um call também com o time que estava aqui. E aí eu fiz um call, entrou o Martim, o Luiz e a Laura, que estava na época. E, nossa, gente, o Martim só pergunta difícil. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E eu estava vendo aquele call assim. Falei, Martim, onde você está?
porque com o sotaque, o nome, Martin, você não sabe se é Martin na primeira vez, né? Ele falou, não, estou aqui em São Paulo. Eu falei, opa, estou aqui também, vem no escritório amanhã. E aí, quando ele chegou no escritório, acho que foram umas 2h30 de debate. Mas aí, face to face, calorado, umas discussões muito boas. O Martin tem umas histórias para contar, mas acho que o que mudou o jogo ali foi quando ele pediu um tempo para fazer uns calls fora, e o nosso time estava tanto em ebulição, vendendo deal, tocando sino para tudo quanto é lado, que o pessoal começou a bater na porta para ele sair da sala que tinha call com o cliente para fechar deal. Aí ele falou assim, isso aqui não tem como parar. E aí depois a gente começou a negociação dos termos, uns 2, 3 meses depois a gente já estava com a DA como investidora, para a gente lançar nos Estados Unidos. Bom. Primeiro o César me esnobou, porque foi no gringo, não? Falou, preço global. Global nada, 97% era Brasil ainda naquela época. Aí chega a mim e eu falo, César Augustus. Porra, a Mai tinha uma expectativa grande do menino, não? César Augustus. E aí chegou lá, excelente vendedor. A capacidade de venda é inacreditável. É tão excelente que eu aposto que ele vai vender para 30% de vocês o produto de Gympass antes de vocês saírem. E eu aposto que ela deve ter uma promoção que ele vai anunciar em algum momento no discurso para pessoas aqui hoje. Ele é um excelente vendedor. Mas chegou na hora de começar a negociar e ele senta e fala, Martin, eu sei que você é um grande negociador. Ferrou. Para um grande negociador, você senta e o cara fala, você é um grande negociador, elimina a capacidade de negociar do grande negociador. A gente ficou negociando 2, 3 meses, mas foi maravilhoso. Mas a condição minha para investir na Gympass, eu falei para César, olha, tem muita empresa brasileira que tentou globalizar, mas até hoje não temos um grande campeão global nascido no Brasil. Não temos. E é porque os brasileiros fazem globalização light. Se você quer globalizar a Gympass, tem que dominar os Estados Unidos, que é o maior mercado de academias do mundo, depois do Brasil, que é o segundo maior mercado. E você não faz isso com controle remoto. Você tem que mudar você para os Estados Unidos. E aí ele falou, eu estou pensando, até porque eu cheguei a considerar Miami. Miami não é Estados Unidos, gente. Você tem que vir comigo aqui no frio de Nova York. Aí ele veio para o frio de Nova York. Agora conta a sua versão, vai. Não, é verdade. Mas vamos falar do papel do Martin em ampliar o tamanho do sonho e o quanto o passo dos Estados Unidos foi decisivo para você, inclusive a sua motivação maior como empreendedor. Muito bom. Não, deixa eu contar isso. É que acho que assim, eu sempre tive uma coisa que eu gostaria de ter como meu legado profissional. E para mim, eu acho que quando eu penso nos meus filhos, quando eles forem falar para os amigos dele quem foi o pai, eu quero que eles falem que eu fui uma pessoa que ajudou o bem-estar a chegar a muita gente, a democratizar acesso a bem-estar, a saúde física, a saúde mental, tal, tudo. E eu não vou parar enquanto a gente não tiver em todos os países do mundo e todas as pessoas, desde o CEO do banco privado até a pessoa cortando presunto no supermercado do interior do país. Quero todo mundo tendo acesso a isso e acho que dá para fazer. Então, esse é o meu legado. Mas, desde que eu conheci o Martin e outros investidores nossos, eu adicionei uma segunda coisa, que eu acho que, e eu quero falar um pouco disso, que eu gostaria que o Brasil tivesse mais empresas que fossem vencedoras globais da sua categoria, eu gostaria que tivesse mais inovação aqui no Brasil, mas inovação genuína, de modelo de negócio, ou inovação de tecnologia, e que o Brasil fosse reconhecido pelas qualidades que a gente tem, sabe? E eu quero falar isso aqui para todo mundo. O empreendedor brasileiro é o empreendedor provavelmente mais resiliente do mundo. Porque quem enfrenta todos os desafios, a instabilidade, as mudanças que a gente enfrenta aqui no Brasil, a gente constrói uma casca tão forte que tem que ser aproveitada para um bem maior, sabe? Tem que ser aproveitada
para vários outros mercados. E os problemas dos consumidores são os mesmos. Uma pessoa nos Estados Unidos tem a mesma necessidade, no meu caso, de bem-estar. Toda empresa quer investir no bem-estar do seu funcionário porque sabe que aumenta a qualidade da decisão, aumenta a produtividade desse funcionário. Isso é verdade no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Índia, em qualquer país do mundo. As pessoas são diferentes. O estilo de gestão, a cultura da empresa tem que ser diferente. Mas as necessidades dos consumidores são as mesmas. E eu acho que o Brasil é muito grande. A gente consegue construir empresas muito grandes focando só no Brasil. Mas acho que a gente pode pensar mais grande, e o Martim me ajudou muito nisso aí. Tem dois aspectos da história do César e da Gympass que eu acho que são modelos de como inovar e como desbravar a globalização. Primeiro, muitas das startups que a gente tem no Brasil são cópias de coisas que os gringos fazem. Eu sou a Brexit do Brasil, eu sou a Amazon do Brasil, eu sou a eBay do Brasil, pega o último unicórnio americano e os brasileiros nós fazemos uma versão tropicalizada. Esse é um tipo de inovação. Mas, de vez em quando, se você tem autoconfiança que você também pode criar um modelo novo, acontece. Então, o César começou como sei lá, nem sei qual era, ClassPass, um negócio B2C da academia de lá, não deu certo lá, não deu certo aqui. E aí, ele reinventou, e fez a primeira de duas grandes reinvenções da empresa, para fazer um produto B2B criativo, que criou um three-party marketplace que ninguém tinha pensado, e nesse modelo só tem a Gympass no mundo. E ele inventou do jeito que se inventa sempre, escutando o cliente. Acho que nem foi ele que teve a ideia, acho que foi um amigo dele na Unilever que falou, pô, precisava uma coisa assim. Aí ele falou, eu posso fazer para você. Aí virou um negócio. Mas ele estava aberto a criar uma coisa que nunca ninguém tinha feito e criou um negócio super inovador. O segundo lance, quando ele mudou para Nova York, eu falei, olha, o erro que muita empresa brasileira faz quando internacionaliza, ele acha que vai colonizar com brasileiros, porque ele sabe recrutar no ITA, na GV e na São Carlos, e leva brasileiros para colonizar a Espanha, colonizar... Eu falei, se uma empresa americana que quer desbravar o Brasil só fizesse com o americano, você acha que tem alguma chance? Eu falei, não, de jeito nenhum, vai ser engolido. E você acha que é diferente dos Estados Unidos? Hoje, a Gympass dos Estados Unidos tem os melhores gringos, tem, obviamente, brasileiros, tem pessoas da rede europeia que sabem se foram promovidos, se for um europeu, mas é best of breed nos Estados Unidos, é best of breed no Brasil, é best of breed na Europa, como são as grandes empresas globais. Boa, muito bom. A gente vê que os principais casos de sucesso hoje que a gente tem na rede da Endeavor são casos que pivotaram algumas vezes antes de chegar no modelo de negócio final, né? Então, esse apego ao problema e não à solução, e essa capacidade de ouvir o cliente, se adaptar, acho que são pontos que você trouxe aqui, Martim. Mas, antes da gente entrar no tema do painel, eu vou fazer mais um gancho aqui, que é o fato de que os dois têm em comum o fato de que eles são imigrantes que se tornaram referências globais a partir de uma história nos Estados Unidos. E aí, a gente ouviu um pouquinho a história do César, eu queria ouvir a história do Martim, da ida para os Estados Unidos. A primeira ou a segunda? A segunda. Quer comentar a primeira? A primeira é um boliviano que ganha a bolsa, vai lá pela primeira vez, descobre que tem universidades boas, foi muito boa também. Mas a segunda já era um investidor bem-sucedido na América Latina, minha empresa me convida a ir para Nova York, para uma função global mais importante. E eu falei, como faço sempre, eu falei, deixa ver caras que já fizeram essa trajetória e que deram certo. Ou seja, quantos investidores de mercados emergentes brasileiros já deram certo em funções globais? Olhei, só achei um. Por engraçado, era a pessoa que tinha me contratado para vir para o Brasil, que é o Alex Baring, da 3G, um cara conhecido, uma pessoa fantástica. Aí eu liguei para o Alex e falei, Alex, cara, cucaracho, boliviano brasileiro, Nova York, o que eu faço? Aí ele falou, escuta, é muito fácil, cara. Você vai chegar aqui com o teu Jeep
e você vai ver que tem uma autopista de 10 vias, nenhum buraco. É só linha reta, sem problema, fabuloso, uma maravilha. Falei, pô, estrada de 5 vias, sem buraco. E o que eu faço? Você anda. Então, essa foi a dica. Não é bem assim. O que o gringo tem é the presumption of trust, que a gente não tem. Que é, a gente acha que o gringo é bobo porque ele acredita em tudo que eles falam, que a pessoa fala. E, de fato, o americano funciona em uma cultura onde ele, diferente a nós, que sempre estamos pensando que a pessoa está mentindo, então tem que achar como está mentindo, ele acha que a pessoa não está mentindo. E 99% das vezes ele tem razão, a pessoa não está mentindo, e as coisas fluem porque tem the presumption of trust. É um sistema maravilhoso. As coisas fluem muito mais rápido. A negociação é muito mais simples. Fazer venda, fazer compra, fazer construção, fazer contratação, é tudo mais simples. Se você entra no jogo de ser confiável e acreditar que as pessoas são confiáveis. Agora, como que esse sistema funciona? Se você quebra uma vez a confiança, você está fudido. Você furou uma luz vermelha naquela autopista maravilhosa, você nunca mais vai ser perdoado. Então, vai na autopista, mas entra no presumption of trust. Foi meu caminho. É uma mudança de chip, mas as coisas fluem. E eu acho que uma das mudanças culturais, que o empreendedorismo novo, da nova geração, da nova economia, pode ajudar a mudar o Brasil, é criar uma cultura de confiança, de transparência, de relações ganha-ganha, que aí destrava muito. A criatividade brasileira aplicada para o bem é maravilhosa. Eu acho que tem uma nova fase do Brasil que é mais parecida aos Estados Unidos em isso aí, que é um confiar no outro e não se atrapalhar. Perfeito, Martim. A gente está aqui para isso, então a gente espera que a gente comece hoje essa Network of Trust. Bom, vamos entrar aqui no tema do painel. A gente falou de como navegar em tempos difíceis e pandemia, inflação, guerra de talentos, tech, o tal inverno nuclear de VCs, especialmente para os founders nos últimos anos, a gente sabe que não tem sido fácil, mas a verdade é que o mundo dos negócios sempre tem os seus momentos difíceis. Não sei se tem empreendedor que tem vida fácil. Eu não conheço nenhum. E aí eu queria trazer uma frase do Hard Things About Hard Things, o lado difícil das coisas difíceis, do Ben Horowitz, que é... Eu vou fazer uma livre tradução, tá, gente, em português aqui. Que ele fala que o lado difícil não é sonhar grande. A coisa difícil é acordar no meio da noite, suando frio, quando o seu sonho, de repente, se tornou num pesadelo. E acho que todo mundo aqui já teve noites de insônia, pensando que o negócio não ia dar certo e vivendo uma crise que achava que não ia conseguir sair dela. E eu quero trazer um pouquinho o público que está aqui para esse momento na vida de vocês. Queria começar com você, Martim. Começar. Não, você vai falar também. Você quer falar depois? Tudo bem. Então, vamos começar com o César. Seu último grande pesadelo, conta um pouquinho dele e como você navegou por ele. O meu é muito claro. Foi um domingo, 15h. E aí, eu liguei... Meu cofundador, João, que morava na Itália, na época que ele era o head do nosso business na Itália, ele me ligou no domingo, isso era final de fevereiro. E ele falou assim, César, eu estou fugindo da Itália. Pegou um carro, dirigiu até a Suíça, porque eles iam fechar a fronteira da Itália no lockdown do Covid. Ele pegou tudo que ele tinha, entrou no carro, dirigiu até a Suíça, largou o carro, estacionado no aeroporto, pegou o último voo que saiu da Europa para o Brasil para ficar perto da família, porque o Covid tinha começado. E 99% do nosso negócio, em março de 2020, era baseado em visitas presenciais a academias e estúdios.
A gente foi um pouco... Teve um lado assim que foi menos pior, que porque a gente tinha um business na Itália, o lockdown lá aconteceu um mês antes do que o lockdown no resto do mundo. A gente teve um pouco de tempo para se preparar. Mas um negócio que, num dia, você está levando milhões de pessoas para a academia, no outro, todas as academias estão fechadas, seu produto potencialmente não existe mais, foi o meu pesadelo. E aí o segredo é o que você faz com isso, sabe? Você entra em modo hibernação, você vai para a defesa, você acorda à noite chorando e fica chorando o dia inteiro sem levantar da cama, ou você sai da cama e resolve o problema, sabe? Estou feliz em contar também, se for o caso. Já mando bala? Manda bala. Quanto tempo você demorou para começar a resolver o problema? Nossa, horas ou dias? Foi domingo. Aí porque na Europa é 5 horas na frente, 6 horas na frente de Nova York, dependendo, dormimos. Na segunda-feira, de manhã, eu chamei um call com todo mundo da Europa. E aí o cara que estava o nosso head da Espanha falou: César, a Itália está entrando em lockdown, daqui 2 semanas é a Espanha, se prepara, vai vir em tudo quanto é lugar. E aí a gente começou a planejar na segunda. E cara, assim, a gente fez um choque na empresa, sabe? Teve uma conversa de que, se isso acontece, é aquele evento que muda tudo. E eu acho que foi, olhando para trás agora, os últimos 2 anos foram os anos de maior inovação na nossa história. O que a gente fez? Vou falar rápido disso, depois a gente entra em mais detalhes. Nós separamos a empresa inteira em 2 times. Metade da empresa estava focada na defesa. Olhar processo, custo, como reduzir as coisas, como ser mais eficiente. Se academias fecharem, que função deixa de existir para a gente ter recurso para poder usar em outras coisas. E, cara, quem pensa na defesa, pensa na defesa. Mas a gente separou a outra metade e falou: vocês só vão para o ataque. Não vai pensar em redução de custo, não vai pensar em eficiência, vai pensar em como a gente joga esse novo jogo e faz gol. E aí, o que a gente fez? Eu falei que a gente tinha 99% das visitas presenciais. 1% era um piloto de digital. E esse time de ataque, a coisa legal é que, quando se dá uma missão muito clara para o time, é muito bonito o que o time produz, sabe? É coisa surpreendente. O nosso time virou e falou: olha, se todo mundo vai ficar dentro de casa, a nossa missão de levar bem-estar para as pessoas agora é mais importante do que nunca. E as empresas são nossos aliados, porque se a empresa está mandando todo mundo para casa, a empresa não sabe como vai engajar, como manter essa pessoa conectada com a empresa e tal. Ninguém sabia. Então, a missão é mais importante do que nunca. As pessoas vão para casa. Como a gente leva o bem-estar para onde as pessoas estão? A melhor ideia, pegaram um piloto, que a gente tinha uma parceria com alguns apps de atividade física. Falaram: a gente precisa levar essas parcerias para todos os mercados. A gente saiu de um app parceiro para 100 app parceiros em todos os mercados. Como? Paramos nosso time inteiro de parcerias, vamos falar com todos os apps de atividade física em todos os mercados, trazer ele para dentro e colocar eles de graça dentro das nossas plataformas para os funcionários. Depois disso, vem outros verticais de bem-estar, porque não é só atividade física. É saúde mental também, é como dormir bem, é como se alimentar melhor, porque agora você está ficando em casa, então, apps de nutrição com receitas, tal, para você manter a qualidade de vida mesmo estando em casa. E aí, o business evoluiu completamente. Hoje, o Gympass, de atividade física, tem o nome, tem os parceiros, as academias, mas é uma plataforma de bem-estar, que envolve todos esses outros verticais de bem-estar. E a segunda coisa que foi muito legal desse time do ataque foi que, como todo mundo teve que mudar completamente os seus hábitos, a necessidade de um personal ou um coach para te ajudar a navegar essas transições e achar as coisas que agora são as melhores para você fazer, aumentou demais. Compramos uma empresa em Seattle de personal trainer, chama Trainiac, que tem um personal assíncrono. E aqui no Brasil, por R$80 por mês, você tem acesso a um personal assíncrono agora para ficar avaliando tudo que você está fazendo a cada semana e te recomendando coisas novas.
Nunca teve tanta inovação no Gympass quanto teve nos últimos 2 anos. Foi dolorido? Foi. Demais. Mas a gente construiu uma relação mais forte com os nossos clientes corporativos, porque a gente estava lá batendo na porta deles para anunciar novas coisas, novos lançamentos, quando estava todo mundo inseguro, mandando os funcionários para casa. A gente estava lá dando soluções novas para os nossos clientes todo momento e construiu novas linhas de negócio que hoje são grande parte do crescimento da empresa. E aí o meu ponto aqui. Está todo mundo agora com bastante incerteza. Tem que normalizar essa incerteza. Sempre vai ter ciclo. Tem empreendedor que talvez nunca passou por isso. Quem montou a empresa de 2017 a 2020, talvez não passou por isso. Mas são ciclos, esses ciclos se repetem e sempre vai acontecer. Se você normaliza isso, entende que isso é parte do jogo, fica mais fácil para você conseguir reagir quando essas coisas acontecem. Perfeito, César. Martim, quero ouvir uma história lá do tempo... Pode deixar. Adoro uma boa crise. Adoro. É o momento mais divertido da vida, sinceramente. A gente falou de imigração. O imigrante é também um empreendedor. É alguém que está num lugar novo e quer criar uma vida nova. É alguém que está numa indústria nova e quer criar uma empresa nova. É um disruptor. Quem já assistiu ao musical de Hamilton, com Manuel Miranda? Se não assistiu, pode assistir, maravilhoso. Mas a história de Alexander Hamilton, um dos founding fathers dos Estados Unidos, que não só é um imigrante, nasceu numa ilha, ele é filho de uma prostituta, não tem ninguém. E ele chega nos Estados Unidos com uma fome para comer o mundo, e tem uma das canções no musical que mostra o state of mind do Alexander Hamilton, e eu sou proibido de cantar, tá? Minhas filhas já me proibiram, então não vou cantar, mas na música ele reza para que tenha uma guerra, porque na guerra ele pode demonstrar quão feroz, quão criativo, quem ele verdadeiramente é, porque na guerra se nivela as opções e as oportunidades são pegas pelos homens e as mulheres mais ferozes e mais arrojados. Então, são nos momentos de guerra, nos momentos de crises, que você libera criatividade e dá uma opção de reembaralhar o baralho e te dá uma chance para alguém que começou com nada. Então, quando eu olho minha carreira de empreendedor, quando eu olho na minha carreira de investidor, minhas 7 grandes tacadas em 30 anos de história, as 7 foram em crises. Então, um exemplo. Na primeira bolha da internet, em 2000, a gente, cofundador do Submarino, nós levantamos $200 milhões. $200 milhões naquela época é como levantar $2 bilhões em 2021. Mas a proporção. Era um volume que na América Latina jamais tinha acontecido. Só que tinha uma dinâmica que, se você tem dinheiro no caixa, você não consegue fazer IPO. Você tem que torrar o dinheiro. Você sai torrando o dinheiro. Era o que tinha que fazer. E aí a bolha quebrou e ninguém quer te dar dinheiro. Não tem preço. A gente valia, na véspera do nosso IPO, em março de 2000, ia valer $1,5 bilhão. Corrigiu a bolha, não tinha ninguém querendo dar um dinheiro para nós a $25 milhões de valuation. E a gente tinha 20 em caixa. Aí a gente quase foi vendido para um estratégico. Os caras vieram, fizeram diligência, iam nos comprar por $25 milhões. Com 20 milhões no caixa, significa que a gente vale 5 milhões. Né? Não sobrava muito para os gestores, digamos. E aí falou, tudo bem, é o que tem que fazer, a crise acabou, tudo bem. Aí o comprador desiste e fala, olha, a gente acha que se a gente não fizer, você vai morrer, e você, morto, vale mais para nós que você vivo. Então, tchau. Aí, opa, aí a gente tinha que dar lucro, não? E a gente fez uma transformação dolorosa, parecida à do César. Fechamos as operações internacionais, fizemos spin-off de um negócio B2B. Eu saí com um negócio B2B, vendemos para um gringo, e demos lucro no Brasil. Em menos de 2 anos, o mercado tinha virado, a gente fez a IPO a 250 milhões. Ainda não era um bi trocado, mas 250 é melhor que 25, né? E em menos de 3 anos,
fomos vendidos para o mesmo comprador que deixou a gente no altar por quase 2 bilhões de dólares. Mas se não fosse por esse momento de quase morte, a gente não teria focado no que realmente importava, que era o negócio B2C, não teria focado em lucratividade, não teria gerado todo esse valor que criou. Então, são nos momentos de crise que surgem as grandes oportunidades. E é divertido, vai. A gente vai ficando mais velho, e é que a gente lembra, não são os dias ensolarados, são os dias atormentados, que a gente deu a volta e criou o novo. É muito mais divertido. Você chega lá, vocês vão ver. Olhar no passado é sempre mais divertido do que quando a gente está vivendo no presente, né? E como tem muita gente vivendo crise agora no presente, tenho certeza que não está tão divertido. E eu queria aproveitar e perguntar para os dois, mas queria ouvir do César, que está nesse papel hoje, né? O que é o papel do CEO nesse momento? Assim, o que é a prioridade? Quanto transparente tem que ser com o time? Não tem? O que abre, o que não abre? Com quem contar? O que fazer? Por onde começar? Então, traz aí um pouco, resgata esse momento e compartilha com a gente sua visão. Vou falar a minha visão. Não sei se é certo ou errado, se aplica para qualquer caso, tá? Mas só um caveat aqui. Eu acho que a melhor coisa que um CEO faz em momentos em que existe a incerteza, em que muitas vezes vai ter pergunta em town hall, para funcionário que vai querer saber coisas e você não sabe dar a resposta, a melhor coisa é ser transparente. Falar o que você sabe, falar o que você não sabe, e tentar fazer com que o time de liderança da empresa, de fato, seja um time de liderança e que compartilhe todos os fardos que o CEO tem. Porque se é uma pessoa que está com todo o peso nas costas, a chance dessa pessoa perder uma oportunidade, ou a chance dessa pessoa não absorver um feedback que é importante absorver, é muito grande. E aí, se em vez de você tem 10, e está todo mundo no mesmo barco, se você tem 50, é ainda melhor. Então, acho que vale muito a pena, talvez, errar pelo lado de over-communicate, sabe? De comunicar demais. Acho que a segunda coisa é pensar em guardrails para as pessoas operarem, do tipo, até aqui nós vamos, passou daqui não vamos mais. A missão é gerar caixa, é profitability. Vamos falar em quanto tempo? O que são as coisas que a gente vai ainda fazer, que são as coisas que a gente não vai, e solta as pessoas para operar com margem dentro desses limites. E a terceira coisa é pensar, que eu acho que está ligado com tudo isso, em como fazer com que tenha uma empresa de mais donos. Como você pode aproveitar essa oportunidade para dar mais stock options, restricted shares, qualquer outro incentivo que seja de longo prazo, que permita para vocês, founders aqui, separarem os missionários dos mercenários dentro da empresa. E nessa hora, quando a água bate na bunda, a merda está no ventilador, desculpa os palavrões, é que tipo, você consegue separar bem, sabe? E acho que se o founder está pensando nisso, está criando esses mecanismos para tipo, recompensar bem as pessoas que de fato acreditam, tal, tudo, tipo, você sai da crise com um time mais unido, mais coeso e mais alinhado com o interesse do acionista no longo prazo. Perfeito. A gente está falando aqui, e claro que cada crise, enfim, uma guerra na Ucrânia é completamente diferente de uma pandemia global ou o tal inverno dos VCs que a gente está vivendo agora. Mas vamos focar no que as crises têm em comum. Martim, você passou por várias crises. Queria ouvir um pouco, agora você está do outro lado da mesa também, vendo algumas dezenas, centenas de empreendedoras e empreendedores, e eu queria trazer um pouco a sua perspectiva do que essas crises têm em comum e o que tem em comum as empreendedoras e empreendedores que navegaram melhor por elas. Tem um conceito na Cabala e no Tarot que é a Wheel of Fortune, a roda da fortuna. E é basicamente que tem um círculo
E, às vezes, você está com muita sorte e, às vezes, está com muita má sorte. Tem dias bons e tem dias ruins. E a única certeza que você vai ter é que na sua vida vai ter dias bons e vai ter dias ruins. Ninguém fica em dia bom para sempre e ninguém fica em dia ruim para sempre. É sempre um ciclo. Primeiro, é entender que é um ciclo. E o líder explicar que é um ciclo. Quando as coisas estão boas, lembra, gente, não vai ficar bom para sempre. Vamos ficar nos preparando que vai vir o inverno. E quando está o inverno, gente, não vai ficar inverno para sempre. O verão vai vir. No inverno, no momento de crises, a função principal, e tem e vai ter, tá? Sempre teve e sempre terá. Até que pare de ter, porque acabou. E se acabou, acabou. Acabou. Então, for as long as vamos estar vivos, vai ter verão e vai ter inverno. No inverno, a prioridade número 1 e número 2 é sobreviver. Sobreviver o inverno para chegar ao verão. Fazer as decisões difíceis que o César fez corretamente na Gympass, mas todos vocês estão fazendo, com coragem, com transparência, com meritocracia. Todo mundo aceita o dor se tem os mesmos dados e sabe que o processo é justo. Se tem que demitir, mas tem um processo, tem uma razão para demitir e não for arbitrário. A organização abraça e respeita o líder que está fazendo as decisões difíceis com transparência e com meritocracia. Agora, tendo sobrevivido, que a primeira e a segunda, a terceira é no fundo do poço, no momento mais escuro da noite, em toda a crise, aparece uma oportunidade inacreditável. Comprar um concorrente, lançar a versão digital. O que o César não conta posso contar? Você nem sabe o que eu vou contar, mas posso contar? Tá bom. O que o César não conta é que a ideia de ter uma solução digital na Gympass é óbvia. Só que, sem crises, ele não podia, porque as academias iam ficar pé da vida que você está canibalizando elas com um serviço que não precisa de infraestrutura física. Eles não deixavam, e ele não peitava as academias. Com as academias fechadas, as academias abriram os braços para uma opção digital. E uma vez aberto o braço para a opção digital, é tipo, usou Uber, não tem como parar de usar Uber. Conseguiu essa brecha. Então, fique atento, depois de ter sobrevivido, pela oportunidade dourada que aparece no momento mais escuro da noite. E ainda não estamos no momento mais escuro da noite, mas vai chegar. Ai, Martim! Até onde vai esse momento que a gente está? Eu vou fazer uma pergunta. A gente está chegando no final, viu, gente? Eu queria fazer uma pergunta para o César, mas antes, já que você trouxe que a gente não está no momento mais escuro da noite, como é que você está vendo os próximos meses, anos? E o que é esse momento mais escuro? Prever o futuro é impossível, mas tem algumas nuvens. Tem uma eleição no Brasil, e todo ano da eleição no Brasil é tipo bug em Fortaleza, tem com emoção e sem emoção. Ano da eleição, com emoção. Então, vai ter emoção na eleição no Brasil. A recessão americana não começou. Tem que ter recessão nos Estados Unidos. Estamos 14 anos sem recessão. Vai ter recessão. Quando vier a recessão, fica escuro. E o conflito China-Estados Unidos é um conflito global que vai definir nossa geração. E ainda está light. A chance de ficar um pouco mais aquecido é boa. Então, tem 3 nuvens bem escuras. Não sei se vai dar chuva entre as 3, mas 2 das 3 vai. E aí é o momento mais escuro da noite, na minha parecer. Só um comentário. Eu sou um fã de Game of Thrones. E não sei se vocês lembram lá, mas o inverno dura 8 anos, né? Às vezes uma geração. Acho que nas nossas estações, todo ano troca, né? E ninguém sabe se vai ser 6 meses ou 4, se vai ficar mais escuro, mais frio, se os caras vão quebrar o muro e vão descer lá. Então, acho que é bom se preparar para isso. E acho que essas são palavras de cautions, né? Para tomar muito cuidado com o que vem. Assim. Acho que ninguém sabe. E pode ficar, acho que provavelmente vai ficar pior.
E aí eu queria... Quando a gente entra num modo crise, a gente fala muito de tirar tudo que é acessório. E alguns empreendedores acreditam muito que, muitas vezes, essas questões de diversidade e inclusão que a gente fala, essas questões de ESG, não são necessariamente tão importantes assim, dado o contexto. E eu sei que o César tem uma visão bem diferente disso, ele abraçou diversidade, e eu queria que você comentasse um pouquinho do como isso está integrado de forma muito... enfim, como isso faz parte hoje do Gympass, como isso não está desassociado do crescimento do Gympass. Então, eu queria que você compartilhasse a sua visão. Fechado. Vou falar bem resumido. Eu acho que, além de todos os issues de diversidade em cada um dos países, pelo fato da gente operar em 11 países diferentes, tem também um issue no Gympass adicional, que é a diversidade de geografias. E como você consegue construir times locais com as suas próprias culturas que performam muito bem em cada um dos diferentes países, né? Para mim, eu acho que assim é provado cientificamente. Eu vou dar 3 argumentos aqui, mas eu vou falar o mais importante no final. Mas que quanto mais uma empresa conseguir criar um ambiente inclusivo em que todo mundo se sinta à vontade de trabalhar, maior vai ser a capacidade de você atrair os melhores talentos, independente de qualquer outra classificação demográfica ou de renda, ou o que seja. Então, se você tem os melhores talentos, você muito provavelmente vai estar tomando as melhores decisões como uma empresa. Você vai estar incorporando todos os pontos de vista, você vai estar muito mais sensível a tópicos que são importantes para um grupo, para o outro, tal, tudo. Então, as decisões ficam melhores. Se as decisões ficam melhores, no longo prazo, o valor que é gerado para os nossos acionistas, para nós mesmos, para a sociedade, é muito maior, sabe? E times diversos podem demorar mais para rampar, mas depois que eles rampam, o resultado é muito desproporcionalmente melhor do que times homogêneos. Ainda mais em ambientes que mudam constantemente e que precisam de organizações com resiliência. Tudo que eu falei aqui, blá, 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 a gente faz mesmo porque acha que é certo. E, em algum momento, lá na frente, tipo, quero que meu filho, um dos meus filhos, ou minha filha, que vai nascer agora em dezembro, vira e fala que a gente foi e trabalhou para ajudar a reduzir as desigualdades e construir um ambiente mais inclusivo e, como consequência, mudar o país. E cada um dos nossos países em que a gente opera. Então, acho que isso é muito importante, tem muita coisa que a gente faz dentro da empresa, estamos longe do final, temos um plano de 5 anos, com metas claras em diferentes frentes, muitos grupos de afinidade, e estamos indo... É uma jornada longa, não vai terminar agora, não estamos contando vitória até agora, mas acho que a gente está no caminho certo e a gente tem sido reconhecido pelos nossos funcionários como uma empresa que está avançando muito nesse sentido. Acredito, acho que não tem volta, constrói resiliência organizacional, não deixem de pensar nisso para as empresas de vocês. Quer falar alguma coisa, Martim? Sim, eu tenho refletido muito nesse assunto de ESG. Honestamente, minha visão tem evoluído. Eu sou um cara... Comecei cético, achei que era uma questão de check the box. A questão environmental é existencial. Se a gente não endereça o environmental, como espécie, daqui a 1 milhão de anos não existiremos. A questão social, se a gente não endereçar a desigualdade entre rico e pobre, homem e mulher, preto e branco, a fábrica social e a harmonia social desarma, tem a separação da sociedade e a disfuncionalidade dos governos e possivelmente uma fase muito ruim de unrest social. Eu vou fazer um pedido final aqui para a gente terminar. Já libero vocês para a sala de mentoria. A gente falou hoje que é uma palavra, tá bem rápido. A gente falou hoje que hoje é um dia que pode mudar o futuro do negócio de cada um aqui. Qual foi o dia que mudou o futuro de um negócio seu? César, qual foi o dia que mudou o futuro do Gympass?
Primeiro, o dia que o diretor de RH da PwC ligou no nosso call center, falou que o produto B2C que a gente tinha era animal, que ele adoraria oferecer para todos os funcionários da PwC, mas não viu a opção no site, se a gente podia fazer isso, abrir essa exceção e colocar o Gym Pass para 5.000 funcionários da PwC no Brasil. Não preciso pensar muito. Muito bom. Martim. Na minha noite mais escura, eu desisti do Submarino. Aí eu decidi e desisti do Brasil. Aí eu decidi procurar emprego de novo nos Estados Unidos. Só arrumei emprego numa fábrica de salsicha. Mas eu falei, tudo bem, eu sou imigrante, começo com aquele lugar. E estava de ida para lá com minha mulher grávida, e a gente parou em Miami, e ela me olhou e falou, para de ser burro, você nunca vai se perdoar de ter desistido no momento mais escuro da noite. E não desisti, e foi a melhor decisão da minha vida, e minha mulher me ajudou. Uau!